Olá, vamos dar início ao nosso curso de cálculo. O assunto que vamos estudar é a parte de limites. A gente vai estudar a parte de limites que envolve L'Hopital. Então essa parte do L'Hopital sempre está associada a derivados. Então a primeira história do L'Hopital é verificar as condições para ver se é possível aplicar L'Hopital. As condições o limite tem que dar 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Se der isso, a gente pode aplicar L'Hopital, que significa derivar em cima e derivar embaixo. Vamos então aprender com o nosso primeiro exemplo. Vamos lá. O nosso primeiro exemplo diz o seguinte: calcule o limite dessa função aqui. Na prática, a gente tem dois pacotinhos. A gente tem esse pacotinho e esse pacotinho. Se eu faço x tender a infinito, em cima dá infinito e embaixo dá infinito. Nós temos infinito sobre infinito. E infinito sobre infinito já posso aplicar L'Hopital. De maneira análoga aqui também, infinito sobre infinito já posso aplicar L'Hopital. Só que se a gente aplicar diretamente L'Hopital aqui, da forma que encontra-se, a gente ao derivar isso aqui, vai ficar 2x e ao derivar isso aqui vai ficar 1. Então isso vai para infinito e isso também, quando você faz essa aplicação do L'Hopital, também vai para infinito. E aí a gente dança, porque infinito menos infinito é uma indeterminação e a gente não sai do canto. Então chega aqui. Essa é uma questão que a gente precisa ter um pouco mais de atenção. A gente está, no final das contas, infinito menos infinito. Então tem uma pegadinha aí que a gente precisa sacar o que tem que ser feito. Então, olhando, vamos dizer assim, com mais atenção, para não atuar diretamente, não aplicar diretamente o L'Hopital, a gente vai fazer a estratégia de tirar o mínimo. E ao tirar o mínimo, a gente vai torcer para que a gente se saia dessa indeterminação infinito menos infinito. Então vamos tirar o mínimo naquela questão, nesse nosso primeiro exemplo, tá bem? Vamos lá. Então, para tirar o mínimo, a gente simplesmente vai multiplicar esses dois termos. Então o nosso mínimo está ficando aqui, x menos 2, que multiplica x menos 3. Tirar o mínimo, eu vou dividir essas duas expressões, vai ficar x menos 3, que multiplica o nosso x2, menos. Essa divisão cancela o x menos 3 e fica x menos 2, que multiplica o sujeito x2 que está lá. Vamos fazer o velho chuveirinho, multiplicando isso aqui com o cuidado dos sinais. Então, x vezes x2 é x3, menos 3 vezes x2, menos 3x2. Então, x vezes x2 é x3, troca o sinal, menos x3. Esse vezes esse, menos 2 vezes x2, menos 2x2, com aquele menos vai ficar mais 2x2. Dividido por essa expressão de baixo, que eu também vou fazer chuveirinho. Então vai ficar x vezes x, x2, menos 3x, menos 2x, mais 6. Agora a gente pode cancelar x3 com x3. E a gente pode agrupar os termos. Então esse termo x2 com esse termo x2, a gente fica com menos x2. E aqui embaixo a gente agrupa esses dois e nós temos x2 menos 5x mais 6. Se x vai para infinito, aqui em cima fica infinito e aqui embaixo também fica infinito. Então, se a gente tem a razão infinito sobre infinito, isso significa que a gente pode aplicar L'Hopital. E aplicar L'Hopital, na prática, é derivar em cima e derivar embaixo. Ora, derivar x ao quadrado, sabemos que fica 2x. E derivar esse sujeito aqui, vai ficar 2x menos 5. E agora, se eu coloco de novo x tendendo a infinito, vai ficar infinito em cima e infinito embaixo. Então, mais uma vez, eu posso aplicar L'Hopital. Então, está ficando menos 2 sobre 2. A derivada desse sujeito é simplesmente menos 2 e a derivada desse sujeito é 2. Dessa maneira, a gente obtém como resposta o número menos 1. Diferente da situação inicial, que daria infinito menos infinito. Infinito menos infinito era uma indeterminação, mas a gente acabou sacando que por esse caminho estratégico, o nosso limite dá menos 1, e menos 1 é a letra E. Vem comigo. Então, pessoal, às vezes não adianta querer direcionar logo, resolver logo. Às vezes tem que parar para pensar
para ver qual é a estratégia que a gente vai usar, beleza? Vamos fazer diversos exemplos, não tem como não aprender, não tem como ter essas sacadas. Quanto mais exercício você assistir, treinar, mais sabido, mais sorte você terá, beleza? Valeu!